Quando você fala em Apocalipse, o que é que vem à sua mente? O que é que você pensa? Responda para mim. Quando se fala em Apocalipse, o que é que você pensa? O que é que vem à sua mente? Pelo jeito não vem nada, né? Mas... Pensa assim, destruição. Final. Final do quê, Mauri? Final do quê? Final de um jogo de futebol? Final do quê? O que mais? Destruição, final dos tempos. Morte, destruição, guerra, mas tudo lá no final, né? Tudo lá. A preocupação em saber quem é a besta ou quem é o besta, né? Quem é a besta ou o besta. Então, uma discussão muito grande para descobrir os 666, quem é, né? Isso vem sendo discutido já há séculos sobre o que é isso. O que mais? Fala de novos céus e nova terra, né? Fala da grande tribulação. Então, tem muitas maneiras, inclusive, de abordar o livro do Apocalipse. Julgamento final, né? Então, vamos procurar estar lendo esse livro e vendo o que é que a palavra de Deus nos diz, né? A opinião das pessoas não conta muito, não, ou não conta nada. O que conta é o que está escrito aqui, né? É claro que, sendo um livro cheio de símbolos e tudo mais, ele possibilita diversas interpretações, né? Há alguns textos que são difíceis de entender realmente, porque gostaríamos de ter mais informações, mas não temos, né? Então, veja uma coisa simples, né? Esse vai ser... Deixa eu já aproveitar aqui e falar de uma tarefa para vocês estarem fazendo durante a semana. Vai fazer, Alenice? Claro. É possível que crê, né? Uma tarefa, leia os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Você pode ler todo o livro, não é pecado. Leia tudo, não é proibido, nem é pecado. Mas os capítulos 2 e 3, que é a carta dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. E, ao ler essas cartas, pegue um caderno, alguma coisa para você anotar, anote quais são as qualidades, por exemplo, Éfeso, quais são as qualidades, as coisas boas nesta igreja, e quais são as dificuldades, quais são as coisas que Jesus está chamando a atenção, tá? E faça isso, então, com as 7 cartas, durante a semana, tá? E uma outra tarefa, aí você vai ter que ler o livro todo, né? Me ajude a contar as vezes que o João fala, olhei e vi, ou só vi, né? Vamos ver se a gente chega num consenso de quantas vezes ele usa essa expressão, tá ok? Chica, você que é especializada em contas, você vai bem aí, né? Tá, então, feito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. E nós vamos fazer a leitura desse primeiro capítulo. São 20 versículos. Na realidade, ele é uma introdução ao livro. Prontos, então? Já acharam aí? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se você não sabe ainda, você pode saber agora, né? Se você está começando agora a abrir a Bíblia, é o último. Se você já tem Bíblia há muito tempo, mas também não sabe, ele continua sendo o último. Não mudou, né? Então, o melhor é você começar de trás. Qual japonês? O hebraico também. Vamos lá, então. Revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as coisas que realmente vão acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que cumprem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e o olhar como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então,
Capítulo 1 assim está relatando, né? Nós temos aqui neste capítulo, que precisamos considerar, 8 personagens, né? 8 personagens aqui nesse capítulo. Ele está falando sobre Deus, certo? Está falando também pouquíssima coisa, mas há uma menção ao Espírito Santo. Está falando sobre Jesus, que ocupa quase todo o capítulo, porque Jesus é o foco da revelação. Veja que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. Então, o personagem central no livro do Apocalipse é Jesus Cristo. Ele que é o Senhor da história. Então, essa já é uma maneira da gente ler e estudar o livro do Apocalipse, concentrando no seu foco principal Jesus Cristo, porque é a revelação de Jesus Cristo dada por Deus. Então, Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. Também tem o anjo. Tem um anjo que foi o portador da notícia para o João, que notificou ao João. E aí temos o próprio João e temos também o que a Bíblia chama de os servos de Deus, né? Então, a gente vai estar falando sobre cada um deles, né? Sobre cada um deles. Vamos começar, então, primeiramente, com Deus e Pai. Às vezes, há na Bíblia a expressão Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que Paulo usa, e às vezes aparece simplesmente a expressão Deus, né? Por exemplo, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Claro que se refere a Deus Pai. Deus Pai. Que Jesus também é Deus. Mas foi uma revelação do Pai dada a Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Então, Deus, ele é o Pai de Jesus Cristo, e ele, então, é quem dá esta revelação, concede esta revelação, com a finalidade de mostrar aos servos de Deus, aqueles comprados com o sangue de Jesus, as coisas que em breve deveriam acontecer, que muitas já aconteceram e outras acontecerão ainda, mas dentro desse tempo, né, desse período da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Ele quem envia o seu anjo para tornar a revelação conhecida de João. Então, Deus, ele é o autor da revelação e ele mesmo se encarregou de enviar o anjo para notificar ou para comunicar a João. Então, isso é que nós vemos no versículo 1, né? Agora, nós temos no versículo 4 a saudação que João faz às igrejas, que é uma saudação costumeira que temos nas cartas do Novo Testamento, de todos os apóstolos, né? Então, veja aí, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está falando aqui de Deus Pai, porque depois ele vai falar do Espírito e vai falar de Jesus. Então, quem é Deus na saudação que ele faz, e o que é que João crê sobre Deus? Ele crê que Deus é aquele que é, mesma definição que Deus deu de si mesmo lá para Moisés, eu sou o que sou. Deus é aquele que é, porque é muito difícil, quase impossível definir Deus, mas ele é aquele que é. Ele era, não é que ele era que já passou, né? Ele era, no passado, ele era. E ele há de vir. Então, essa expressão diz que Deus, ele está envolvido em tudo, né? Antes da criação do mundo, depois da criação do mundo,
está atuando e vai voltar. Deus domina sobre todas as coisas, né? E há uma declaração no versículo 8 que Deus faz de si mesmo, né? O que é que Deus pensa de si mesmo? É importante, né, saber o que é que Deus pensa. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então, veja que Deus confirma, eu sou o alfa e o ômega. Como vocês sabem, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Então, eu sou o princípio e o fim. Eu tenho o controle sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do meu domínio, desde o começo e estará até o fim. Diz o Senhor, né? E aí ele acrescenta que Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. A supremacia de Deus sobre todas as coisas. Todo-Poderoso. A época em que João escreveu este livro foi na época do imperador Domiciano. O imperador Domiciano era um sujeito invejoso, orgulhoso, prepotente, mais um monte de coisa que não presta. Tudo que não presta ele tinha, né? Mas ele foi o primeiro imperador romano que se declarou Deus enquanto vivo, né? Primeiro imperador romano que se declarou Deus enquanto vivo. Tanto é que, quando ele promulgava as suas leis, ele se chamava de Senhor e Deus. O Senhor e Deus ordena. Era esse animal que fazia isso. Então, foi na época de Domiciano, em que João foi exilado. Não sei se temos um mapa aí, tem aí, dá para projetar? Então, foi na época desse sujeito, que era terrível, perseguidor, tinha inveja de todo mundo, né? E João escreve dessa pequena ilha chamada Pátimos. Estão vendo aí? Pátimos, aqui, né? Aqui estão as 7 igrejas, nós vamos falar sobre elas domingo que vem. João está aqui nessa ilha, pequena ilha, minúscula, está vendo que é um monte de ilha, ele está numa dessas chamada Pátimos. E é aí que ele recebe esta revelação de Deus. Deus envia um anjo para revelar isso para ele, né? Então, quando Deus está fazendo essa declaração sobre Ele mesmo, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele está dizendo, não é o Domiciano que é o poderoso. Não é ele que é Deus, eu sou. E eu creio que, a igreja estava debaixo de perseguição, João estava ali exilado. Pátimos era uma colônia penal de Roma, para onde mandavam os criminosos. E João foi enviado por lá, ele vai, depois, quando falar sobre João, nós vamos ver, por causa do seu testemunho sobre Jesus. Oi? Ele começou no ano 81 e foi até 96. Apocalipse deve ter escrito aí no ano 95, mais ou menos, né? Logo depois ele morreu, teve um final de vida muito triste, né? Morreu completamente, acho que completamente doido, né? Tanta loucura que fez. Então, quando Deus está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o todo-poderoso, Ele está dizendo, João, não é o Domiciano que é o todo-poderoso, eu sou o todo-poderoso. E João precisava, eu creio que mais do que ninguém, já no final da sua vida, né, ano 95, veja que João foi discípulo de Jesus, apóstolo, né? Jesus morreu no ano 30, então já de 30 para 95, quanto é que dá, Chica? 65, é isso? Ele devia ser novo quando Jesus tivesse aqui uns 20 anos. Parece que o grupo de Jesus, exceção de Pedro, que era um pouco mais velho, os outros nós não temos informação, mas parece que era uma turma bem nova.
e João era novo, né? Então ele devia estar aí com uns 85 anos, está terminando os seus dias exilado lá em Patmos, né? Com o imperador fazendo todas as barbaridades possíveis, e lá então ele recebe esta revelação de Deus, Deus reforçando para ele quem ele é. Então, essas são as informações que nós temos aqui sobre Deus. Sobre o Espírito Santo, temos pouca coisa. Está aí que fala do Espírito aí, onde é que está 5? 4, exatamente. Então, ele fala aí, paz a vós outros, da palha aqui, dos 7 Espíritos. Que é que são? Aqui, então, já o Apocalipse começa na sua simbologia, né? 7, como vocês sabem, é o número da perfeição, algo que é completo, algo na sua plenitude, né? A edição revista e atualizada, que eu li, ela traduz aqui a palavra espíritos com letra maiúscula. A NVI usa a letra minúscula. Então, veja que já há uma ideia um pouco diferente na interpretação do que é. Mas parece assim que o consenso geral é que está se referindo ao Espírito Santo na sua plenitude, o Espírito Santo na sua inteireza, né? Depois nós vamos estudar mais sobre o Espírito Santo, especialmente no capítulo 2. Mas tem aí, então, uma saudação onde envolve a Trindade, né? Deus Pai, o Espírito Santo, e temos apenas esta informação. Depois nós temos a informação sobre Jesus, né? Como eu falei, onde ocupa a maior parte do tempo. Também não sobre o anjo, apenas menciona, né, que foi enviado através do seu anjo, sem maiores explicações, né? Temos os servos, que são, a palavra servo é a palavra para escravos, então o servo de Deus, escravo de Deus, é aquela pessoa que foi comprada com o sangue de Jesus. Jesus pagou o preço pela libertação. Então, o alvo final era que isso fosse notificado, que isso fosse informado aos servos de Deus, e, mais especificamente, aquelas 7 igrejas, conforme veremos depois, está dizendo para todos nós, né? Então, e temos aquele que recebe a revelação. Quem é? João. Ele não se intitula o apóstolo. Há uma ideia que poderia ter sido um outro João, que era uma pessoa também líder da igreja lá em Éfeso, mas não tem fundamento essa outra ideia, e o consenso geral é que esse João é o João mesmo, o apóstolo que Jesus amava, né? Como eu falei, então, já que ele estava lá na ilha de Patmos. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre João. Já no capítulo 1, versículo 1, como que ele é chamado? Ele é chamado de servo, escravo de Deus. Há 2 palavras que normalmente são usadas para servo no Novo Testamento. Uma é a nossa palavra diácono, aquele que serve, e a outra palavra é essa, há mais uma outra também que é usada, mas essas 2 principais. A palavra diácono e a palavra doulos, que é escravo, usada para o escravo mesmo. Então, Deus nos tira da escravidão do pecado e nos torna em escravos do Senhor Jesus, e é quando nós nos tornamos escravos do Senhor Jesus que nós ganhamos a nossa liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esta já é interessante, já na biografia de João, que ele nem usa o título de apóstolo, né? Nem usa. Ele simplesmente é chamado de João. João, um servo de Deus, um escravo de Deus, né?
Depois vamos aí para o versículo 9. Veja como que ele fala de si mesmo, né? Como ele fala de si mesmo. É muito importante o que a pessoa fala dela mesma. Deus deu o testemunho sobre ele, né? Agora João está falando dele mesmo. Ele diz simplesmente, eu, João. Né? Eu, João. Só isso, suficiente. Por aqui a gente já vê a humildade deste homem, né? Ele não fez um discurso sobre ele, eu, João, formado na universidade e tal, doutorado disso, nada contra doutorado e pós-doutorado, hein, por favor. Eu, fulano de tal, curso não sei o quê, e tal, e presidente disso, presidente daquilo, e nada, nem falou que ele era apóstolo, ele falou, eu, João, sou o João. Quem é você? Eu sou o João. Mas quem é você? Eu sou um escravo de Jesus. Sou João. Humildade, né? Um pouco diferente dos muitos apóstolos atuais, né? E líderes religiosos, né? Um pouquinho diferente, não é muito não, só um pouquinho, né? Um pouquinho é. E ele diz, mas eu sou o quê? Eu sou vosso companheiro, aonde? Na tribulação. Ele está junto com eles. Ele não tem uma capa protetora, porque ele é um apóstolo, uma pessoa escolhida pelo Senhor Jesus, como muitos pensam. Há hoje muitas pessoas que pensam que o fato da pessoa ser crente, ela tem uma capa de proteção que nada vai alcançá-la, né? Não vai ficar doente, não vai ficar sem emprego, não vai um monte de coisa. Inclusive não vai morrer, né? Muitos pensam assim. É mais difícil provar que não vai morrer porque morre, né? Mas então, ele diz, eu sou companheiro de vocês, eu estou junto com vocês, na tribulação, no sofrimento. Eu sou companheiro de vocês no reino de Deus. Eu sou companheiro de vocês na perseverança, Então, ele destaca essas coisas, porque era essa situação que as pessoas que iriam receber essa carta estavam vivendo, estavam sendo perseguidos, como já falei sobre o Domiciano, né? A perseguição foi violenta na época do Domiciano. A primeira perseguição que os cristãos sofreram foi com Nero, no ano 64, Nero. E Nero decretou, então, essa perseguição para se livrar do seu problema, que ele colocou fogo em Roma, precisava culpar alguém e culpou os cristãos. Então, ele baixou essa lei que autorizava a perseguição aos cristãos. E aí ele morreu, e Nero e Domiciano eram muito semelhantes, né? Completamente loucos. E então, ele morreu, mas a lei do Nero permaneceu. E de quando em vez, um dos imperadores puxava aquela lei da gaveta lá e aplicava. Na época do Domiciano, na época de Nero, a perseguição foi mais em Roma, né? Mas na época do Domiciano, não, foi em Roma, mas muito forte na região da Turquia atual, né, da Ásia Menor. Então, o Domiciano, a perseguição, os crentes estavam realmente debaixo de muito sofrimento, de muita dor. E João fala, eu sou o companheiro de vocês, nós estamos juntos nesse negócio. Nós estamos juntos no reino, nós pertencemos ao reino de Deus. Somos cidadãos do reino. A nossa lealdade absoluta está ao Senhor dos senhores. E é claro que as pessoas que eram leais a Deus e a Jesus, elas, consequentemente, eram leais ao imperador, menos naquilo em que afrontava a Deus diretamente. Porque quais são as pessoas que devem ser os melhores cidadãos do mundo? Aqueles que conhecem e obedecem ao Senhor Jesus. E João está dizendo, olha, eu também estou
estou sofrendo. Eu também, nós estamos juntos nesse negócio. Mas, na perseverança também, vamos continuar perseverantes no Senhor Jesus. Então, a situação dele, já falei, estava na ilha de Pátimos por duas razões. Por que ele foi mandado para lá? Por causa da palavra de Deus, era um homem que ensinava a palavra de Deus, e do testemunho de Jesus. Testemunhava sobre Jesus, confessava Jesus como o Senhor da sua vida. E no versículo 10, então, ele diz: achei-me, o quê? Em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Achou em espírito. João, ele recebeu esta revelação de Deus. Ele não foi um sonho que ele teve, mas ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Me parece que quando o profeta, né, ou o apóstolo, inspirado por Deus, tomado pelo Espírito de Deus, ele continuou com todas as suas faculdades, mas ele foi tomado pelo Espírito de Deus de uma maneira especial, né? Maneira especial. Paulo, apóstolo, também fala de uma revelação que ele recebeu de Deus, só que Paulo fala: eu não sei se foi no Espírito, no corpo, fora do corpo, só no Espírito, eu não sei. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, né? E Paulo foi, terceiro céu, o que é? Primeiro céu é este céu aqui dos passarinhos, né? Voando aí. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu mais acima lá, né? Como é que chama? Atmosfera, estratosfera, ionosfera, qualquer coisa de fera, né? E o terceiro céu, então, na Bíblia, chama a habitação de Deus. Paulo foi transportado até o terceiro céu. Ele fala: não sei se foi no corpo ou não, o fato é que eu fui. Tem muitos crentes que eles têm a revelação até o primeiro céu só, né? Vive no mundo das nuvens. Esse aí está cheio de crentes vivendo no mundo das nuvens, né? Vocês não entenderam o que eu falei, eu vou continuar então. A questão é a seguinte: só que Paulo não foi permitido a ele revelar o que ele viu. Não foi permitido. João teve esta visão e Deus mandou para ele escrever. Escreve tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, escreve, né? Diferente de Paulo. Então, Paulo foi humilde porque ele não revelou, né? Uma outra coisa que Paulo não revelou foi qual é o espinho da carne, que muita gente está curiosa, fica curiosa, mas qual é o espinho? Qual é o espinho? Paulo não contou. Eu acho que ele não contou por uma razão. Se ele contasse, ia ter cheio de cara dizendo: tem o espinho da carne de Paulo. Tem de pai, está de pé. Não teria isso, Ismael? Teria, você vai concordar comigo, que você é meu amigo. Mas então, ia ter muito crente falando que tinha o espinho da carne que Paulo teve, só que não ia fazer nada do que Paulo fez, mas ele ia se gloriar do seu espinho na carne. O que muitos maridos são para as esposas, um verdadeiro espinho na carne, né? Brincadeirinha, tá? Não vai levar a sério, não. Você tem que cortar esses negócios da gravação depois, né, Tiago? Senão vai pegar mal. Bom, me perdi agora aqui, onde é que eu estou? Então, o João, falando da humildade, né, do João e tal, aqui ele achou assim, em espírito, no dia do Senhor. Que dia é esse? Que dia é? Aqueles que advogam que o sábado hoje é o dia do Senhor, acho que foi no sábado. Os que advogam o domingo, como nós, por causa da ressurreição de Jesus, falam que foi no domingo. Então, ele fala o dia do Senhor, né?
é fato que já Paulo fala quando a igreja se reunia, no primeiro dia da semana, que eles deviam separar as ofertas e tal. Possivelmente, então, o sábado não é, com certeza. Possivelmente seja o domingo, né? Ou um dia de uma visitação especial do Espírito Santo. Tem algumas pessoas que também acham assim. Aí, então, fica a seu critério, né? Dia do Senhor. Tem um comentarista famoso até que ele acha que João estava no culto. No dia do Senhor, não no culto. Bom, o fato é que, nesse dia, ele, então, ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Então, João, lá na ilha, em espírito, em comunhão com Deus, recebe esta revelação especial de Deus. E aqui, então, nós entramos agora na questão de Jesus, né? Então, o último personagem que nós vamos ver aqui, dos 6, é Jesus, né? Muito bem, vamos lá. Jesus. Primeiramente, vamos ver aí o que João fala sobre Jesus. Nós temos três imagens, 3 retratos, 3 fotografias de Jesus. Primeiramente, a saudação que João faz, o que ele fala de Jesus? Ele fala que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Fiel testemunha, Jesus não mente. Tudo o que Jesus falou é verdade. Não se achou nenhum engano em Jesus. Nenhum engano, nenhuma mentira. Então, ele é a testemunha final. Tudo aquilo que o Pai lhe deu para fazer, ele fez, cumpriu fielmente. Então, Jesus é fiel. Ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro que ressuscitou e único até agora. Jesus ressuscitou Lázaro e mais algumas pessoas, mas essas pessoas voltaram a morrer, né? Morreram de novo. Mas Jesus, então, é o primogênito, o primeiro que morreu e ressuscitou, que venceu a morte. E ele é o soberano dos reis da terra. Era importante para o João ouvir isso e saber disso, que a soberania não era do imperador, mas era do Senhor Jesus Cristo. Mas, além de tudo isso, o que ele é? Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que nos ama. Jesus, quem ele é? Ele é o Todo-Poderoso, mas ele é aquele que nos ama. Ele ama você e ama a mim. Quando você se sentir sozinho, abandonado e triste, Jesus continua amando você. Ele ama você. Ele tem um amor especial por você. Ele cuida de você, porque ele é aquele que nos ama. Ele ama tanto que ele deu a vida dele por nós. Morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. É o que João fala aí, né? E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é fruto do amor de Deus por nós. Jesus morrendo por nós foi por amor. Ele não era obrigado a fazer isso, mas ele fez porque ele ama. Ele é aquele que nos ama. É aquele que deu a vida dele por nós. E por que ele deu a vida dele por nós? Para nos libertar dos nossos pecados. Quem tem poder de nos libertar dos pecados? Quem tem poder? Nós mesmos não temos. Somente Jesus. Somente Jesus e ninguém mais do que Jesus. Então, ele é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E mais do que isso, ele nos constituiu o reino. Nós somos tirados do império das trevas, segundo Paulo, o apóstolo, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos reino de Deus.
E nos constituiu mais o quê? Sacerdotes. Significa que ele abriu livre acesso a Deus. Somos sacerdotes. Quando Lutero, lendo a Bíblia, descobriu essa verdade, conta a história que ele escreveu assim no seu livro lá. É verdade. É verdade. Nós somos livres, nós podemos nos dirigir a Deus em todo e qualquer lugar e em toda e qualquer situação. Na hora de angústia, da dor, do sofrimento, na hora da alegria, foi-nos dado esse privilégio, segundo o Aramis, altíssimo privilégio, de nos dirigirmos a Deus sem nenhum intermediário. Qualquer tipo de intermediário não vem de Deus. Ninguém é intermediário de ninguém. Jesus Cristo apenas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O acesso a Deus é através de Jesus. Então, ele nos fez sacerdotes, né? Nos fez sacerdotes. Esse é Jesus. O sacerdote era aquele que oferecia os sacrifícios a Deus, né? Jesus ofereceu sua própria vida por nós. Ele se deu por nós. Será que isso é amor ou não? Muito bem. Por isso, João diz, ele é digno de receber glória, louvor, reverência, adoração. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. O que é que nós fazemos quando nos reunimos aqui? Exaltamos o Senhor Jesus. Exaltamos, glorificamos. Mas não é só aqui. Glorificamos através da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso comportamento, em respeito e reverência ao Senhor Jesus. Então, esse é o Jesus que João... Agora, nós temos quem é Jesus na visão de João, né? E aqui no versículo 13, ele já vai entrar numa linguagem figurada. Uma grande voz que ele ouviu, né? Voltei para ouvir quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros. Outra traduz por candelabro, né? O candeeiro parece que tem uma lâmpada só, né? Quem é especialista em lâmpada aí? Alguém? O candelabro tem 7 lâmpadas, né? E um falou que é candeeiro, outro falou que é candelabro. E a conclusão que eu cheguei é que nenhum dos dois sabia. Então, cada um falou uma coisa. O fato é que, no meio desses candeeiros, havia lá alguém que estava no meio, né? De ouro. Hã? Então, eu acho que é esse daí, né? De ouro, né? Então, aí quando João olhou, ele viu Jesus, ou alguém, né? E ele diz no versículo 13, um semelhante a filho de homem. Um semelhante a filho de homem. Os evangelhos usam bastante esse título de Jesus, filho do homem, né? Se refere a Jesus como filho do homem, que fala da sua divindade e também da sua humanidade. Mais ou menos 80 vezes nos evangelhos aparece essa expressão, referindo-se a Jesus, filho do homem. Aparece uma vez em Atos 7,56, quando Estevão estava sendo apedrejado. Diz assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então, um título que é usado para Jesus. E João teve esta visão e ele viu no meio dos candeeiros alguém que era semelhante, né? Semelhante
ao Filho do Homem, semelhante a Jesus. Porque imagina, o João recebe lá essa revelação, e o que ele pode ter pensado? Será que é isso mesmo que eu estou vendo? Não é? Uma coisa diferente, estranha. E aí ele viu que tinha a semelhança. Aí ele vai descrever as vestes, né, de Jesus. Ele estava com veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Essa era a vestimenta usada pelo sacerdote, né? Isso significa, como eu falei, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Você pode anotar para ler depois aí Hebreus 2,17. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Isso indica sabedoria e dignidade. Sabedoria e dignidade. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. O Ismael tem uma vida bem justa, né? Que está bem grisalho o cabelo, e é verdade, né? Então, branco como a lã, sabedoria e dignidade do Senhor Jesus. Seus olhos eram como chamas de fogo. Indica a percepção de Jesus, discernimento. Chamas de fogo. Jesus, quando olha para nós, ele tira uma radiografia de nós, né? Uma ressonância. A radiografia é coisa antiga. Uma ressonância. E a gente fala, não, Jesus não tira a ressonância não, que está muito feio, coisa aí. Seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado na fornalha. Pés limpos, andar com firmeza e dignidade, estabilidade, integridade. A sua voz era como de muitas águas, indicando sua autoridade. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, 7 candeeiros. Depois ele vai explicar lá no 20 o que é isso. Significa que Jesus tem a igreja na sua mão. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça, Senhor absoluto. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Indica juízo, julgamento, discernimento. Hebreus 4,12 fala assim sobre a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sua face como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Esplendor de Jesus, né? A reação de João, quando vi, aos seus pés, caí aos seus pés como morto. Sinal de respeito e reverência. E aí Jesus fala com ele, João, não temas. Não temas. E aí Jesus fala de si mesmo agora. Temos então o primeiro quadro, que foi João, a visão de João, e agora o que Jesus fala de si mesmo. Eu sou o primeiro e o último, a mesma coisa de Alfa e Ômega. Ele se declara Deus. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Autoridade absoluta de Jesus sobre a morte, sobre o inferno, sobre o próprio diabo. Então, este é Jesus, Jesus que nós servimos. Então, no meio da tribulação, da luta, do sofrimento, Jesus aparece para João e fala, João, não tenha medo. Não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu tenho o controle de todas as coisas. O controle não está com o imperador.
Não está, está comigo. Jesus é o Senhor da história. Ele quem dirige toda a história. Nós ficamos angustiados e preocupados aqui com a nossa vida. Quem vai ser o novo presidente? Quem não vai ser? O que vai resolver? O que não vai? Jesus está falando, está tudo na minha mão. Não temas, não tenha medo. Eu sou o Senhor da história. Eu estou levando a história para o seu propósito final. Haverá uma consumação, e isso o livro do Apocalipse fala, onde Jesus será o vitorioso sobre todas as coisas. E Ele vai estabelecer na sua plenitude o seu reino. João, não tenha medo, João. Eu sei que você está aí preso, exilado, situação difícil, passando muitas necessidades. João, eu estive morto, João, mas agora eu estou vivo, João. E eu vivo para sempre, João. Os impérios do mundo, tantos impérios já passaram. Quem fala na Síria hoje, acabou a Síria, que era o terror dos povos na época. Babilônia, Síria, Babilônia, com tanta maldade e perversidade, já passaram. Hoje só está no registro da história. Os persas já passaram, os gregos já passaram. Roma, que foi a dona do mundo, já passou, acabou. João, mas eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu morri, mas eu ressuscitei, fui ressuscitado pelo meu Pai, e eu estou vivo. E todo império e todo poder que se levanta contra Deus vai cair por terra. Vai cair por terra. É isso que ele está dizendo. Então, João, você não tem o que temer. Você não tem o que temer. Porque eu estou vivo e eu estou no controle da própria morte e do próprio inferno. Eu tenho as chaves. Eu tenho autoridade, João, sobre tudo. Eu recebi, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Termina assim o Evangelho de Mateus. Então, Apocalipse, o que é? É um livro da revelação de Jesus Cristo, da celebração da vitória de Jesus. Se nós, ao estudarmos este livro, tivermos uma ideia melhor de quem é Jesus, da soberania de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre a história, com certeza a nossa vida não será mais a mesma. Eu sempre tive, vou encerrar, sempre tive dificuldade com o livro do Apocalipse. Nunca fiz um estudo mais sério do livro. Fiz vários cursos, especialmente na década de 70, quando havia uma ênfase muito grande na escatologia. Mas eu sempre achei umas coisas assim meio confusas, que nunca bateram muito assim comigo, e acho que pela minha própria incapacidade. Mas agora, várias pessoas falam, pastor, e o Apocalipse? Como é que é, pastor? Eu dizia, não é. Mas aí eu tomei coragem, falei, não, vamos estudar esse livro. E ao tomar essa decisão, peço que vocês olhem por mim, porque não vai ser fácil. E lendo esse primeiro capítulo, eu vibrei, gente. Eu vibrei com o que ele estava dizendo. Eu vibrei com o Senhor Jesus. Isso encheu minha alma. Só o primeiro capítulo. Eu espero que encha a sua também. Era como se Jesus também falasse comigo, Ismael, não tenha medo, cara. Eu estive morto, mas eu estou vivo. Eu amo você. E assim para cada um de nós. Não tenho medo. Eu estive morto, mas eu estou vivo e eu amo. Eu dei minha vida por você. E eu estou com você. Até o final, quando se consumar essa era. E depois nós estaremos juntos. Por toda a eternidade.
Que Deus enche o meu coração e o seu coração com a palavra dele. Lembre-se de quem é Jesus. Lembre-se. Estive morto, mas estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o primogênito de toda a criação, de primeiro a ressuscitar. Senhor absoluto do céu e da terra. O Senhor da sua vida, da minha vida. Senhor aqui desta igreja. Senhor sobre todos nós. Isso deve nos levar a uma vida de obediência a Ele, de adoração a Ele, de dedicação a Ele, em gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.